Salmo 145, do versículo 1 ao versículo 21. Eu farei a leitura e a igreja, por gentileza, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Louvores de Davi. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos, tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve ao seu santo nome para todo o sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Curvemos as frontes. Eterno e soberano Senhor, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há, estamos aqui diante da Tua santa palavra para este momento de edificação, onde a Tua igreja, Senhor, atentamente ouve aquilo que Tu tens a instruir, Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que teu Santo Espírito nos ilumine neste momento para a compreensão da tua inerrante palavra, Senhor. Pai eterno, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos e crianças que aqui estão, porque por vezes todo sermão quase nunca se dirige às nossas crianças que ouvem, que desenham e que estão ali prestando às vezes até mais atenção do que os próprios pais. Mas crianças, vocês já perceberam como Deus fez todas as coisas de maneira tão grandiosa, de maneira tão bela? Vocês já viram o céu
quando falta energia na nossa cidade e como ele é cheio de multidões de estrelas. Vocês já viram as cores das flores dos campos? Umas cores bem amarela viva, outras um vermelho bem intenso, outras uma mistura de cores que os nossos olhos se encantam com a grandeza do nosso Senhor, que fez todas as coisas. E os animais? A quantidade de animais que Deus fez numa diversidade tremenda, ao qual cada um se comunica no seu nicho e participa da criação de maneira perfeita. Nós, quando enxergamos toda essa beleza, precisamos ver como Deus fez tudo de maneira tão organizada, tudo de maneira muito criativa, porque Deus não faz nada de qualquer jeito. Eu vou ver como vai ser e deu no que deu. Não. O Senhor Deus fez tudo de maneira muito perfeita, de maneira organizada. Sabe o que é mais bonito diante de toda a criação de Deus? É que na sua palavra revelada na Bíblia, ele fez a mesma coisa. Ele entregou a sua palavra de maneira perfeita. Não é apenas um texto que nós acabamos de ler. É a santa palavra de Deus na sua perfeição. Porque quando nós acabamos de ler agora, talvez ninguém aqui percebeu que nós acabamos de ler um salmo que foi utilizado, um recurso literário que poucos conhecem. O acróstico. Nós acabamos de ler um acróstico. Essa é uma forma especial que Deus usou para revelar a sua palavra ao seu povo. E o que é um acróstico? É até uma palavrinha diferente, até para pronunciar. Um acróstico é um tipo de poema, onde cada linha é escrito por uma sequência numa vertical, onde transmite uma ideia conjunta. Um acróstico, ele segue uma ordem. Por exemplo, nós podemos fazer um acróstico com o nome de pessoas. Nós usamos acróstico para quem estuda para concurso público. Normalmente cria-se umas palavrinhas para se gravar determinadas leis, determinadas frases, para que a gente possa compreender. Acróstico, sim, é um método utilizado para memorização. Mas um acróstico também é uma forma bela de Deus expressar a sua própria palavra. Aqui, o acróstico usado pelo rei Davi, o salmista, é o alfabeto em hebraico, que possui 22 letras. Nesse acróstico, ele organiza o que nós acabamos de ler. Ele usa de A até Z, de Aleph ao Tal, para mostrar que a beleza de Deus, ela é completa, ela merece o louvor por inteiro de tudo o que Deus faz, da majestade que hoje nós estamos lendo, nós estamos cantando e nós acabamos de ouvir. É uma maneira de dizer, Senhor, Tu és tão grande que eu quero Te louvar com todas as letras do alfabeto. Eu quero buscar todas as palavras possíveis que manifestem a Tua majestade, a Tua alegria, o Teu poder, os Teus feitos, Senhor. O acróstico, ele serve para expressar como uma forma de um poema. E para que as crianças entendam mais uma vez, eu vou usar um exemplo de acróstico. E eu quero ver se vocês descobrem qual é o acróstico que eu estou usando. Prestem atenção no início de cada frase. É um exemplo.
Jesus é o centro da sua vida. Ora sempre pela igreja. Serve com amor e dedicação. É um exemplo para a nossa congregação. Honra ao Senhor em tudo que faz. Ensina a palavra com fidelidade. Respeita e cuida das pessoas. Mostra sempre qual é o ponto. Encaminha as famílias para o caminho certo. Sempre aponta o seu povo para Cristo. No finalzinho vocês vão me dizer que acróstico é esse. Mas viram que cada frase começa com o nome? Com uma letra do primeiro nome. Isso é um acróstico. O Salmo 145 é um acróstico do rei Davi. Percebam que o rei Davi escreveu um grande louvor a Deus usando o alfabeto hebraico. E ele fez isso por quê? Para mostrar que Deus é majestoso desde o começo até o fim. Ele fez isso para mostrar que Deus é bom em tudo aquilo que ele faz. Ele fez isso para nos mostrar que Deus cuida, sustenta e Deus ensina todo o seu povo enquanto nós caminhamos. É por causa disso que a nossa vida deve ser uma vida de adoração. A nossa vida deve ser uma vida de gratidão a um Deus tão grande, tão poderoso, que nos deu o fôlego de vida pelo qual enche os seus pulmões nesse momento, que nos traz para a sua casa para adorá-lo, que nos dá a oportunidade de adorá-lo na beleza da sua santidade. Uma vida de quem reconhece quem Deus é, nos leva a uma vida de piedade. E piedade não é alguém que é simples porque tem uma vida humilde financeiramente. Piedade é uma palavra na Bíblia que significa obediência à lei de Deus. Quando nós perguntamos, você conhece alguém piedoso? A pergunta é, você conhece alguém que é obediente à lei de Deus? Quem reconhece a grandeza e majestade de Deus em adoração, gratidão e obediência, tem uma vida piedosa. Tem uma vida de obediência ao Senhor. É por isso que quando nós vemos tanta beleza no que Deus fez, nosso coração deve fazer o mesmo que o rei Davi está fazendo. Louvar a Deus. Nós devemos louvar a Deus, viver para Deus e fazer tudo isso com alegria, com singeleza de coração, com estudo, com entrega, buscando reconhecer quem Deus é. Porque ver Deus, como Ele é, produz, sem dúvidas, viver como Ele deseja. Não é como nós queremos viver, é como Ele diz que nós devemos viver. Conhecer a majestade de Deus não apenas transforma a compreensão, transforma as nossas vidas. Entender quem Deus é, transforma o coração do seu povo. Piedade, em última análise, é o reflexo vivo da grandeza do próprio Deus na vida dos seus eleitos. É dessa maneira que nós devemos ver este salmo. Um salmo que apresenta a majestade de Deus que nos leva a uma vida piedosa. É essa majestade que nós precisamos reconhecer que vai nos levar a ter uma vida de obediência por quem Ele é. E eu quero dividir esse sermão em 3 pontos. Em primeiro lugar, do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver o rei Davi mostrando que a majestade de Deus deve ser adorada. Do versículo 4, 5 e 6, nós precisamos ver que a majestade, ela é bondosa. E dos versículos em diante, nós vamos ver que a majestade, ela é experimentada. Uma majestade adorada,
uma majestade bondosa e uma majestade experimentada. Olhando para o texto bíblico, para que com os próprios olhos você contemple a majestade de Deus, olha o versículo 1 e versículo 2 que diz o seguinte: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Observem que o rei Davi começa exaltando o nome de Deus. Aqui a majestade divina é contemplada. Deus, Senhor, Criador de todas as coisas, eu te exalto, Senhor, eu te adoro, eu bendigo o teu santo nome, porque tu és Senhor de todas as coisas. Percebam que antes de qualquer pedido, antes de qualquer necessidade, o rei Davi se curva diante da majestade de Deus. Ele não começa pedindo, ele começa adorando. O Senhor Jesus, lá em Mateus, no Sermão do Monte, capítulo 6, ele começa a oração do Pai Nosso dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Reconhecendo a grandeza do próprio Pai. O rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, conforme Lucas escreve lá em Atos, capítulo 13, versículo 22, ele mostra que uma vida piedosa começa na visão da grandeza de Deus. Não na autoavaliação ou técnicas de disciplina espiritual, é curvando-se ao Criador. Uma característica marcante da poesia hebraica, além de entregar o acróstico, é o paralelismo. É outro artifício literário. Não existe uma rima sonora em hebraico, como nós costumamos ver e cantar na letra das nossas músicas, sempre esperando a rima. A literatura hebraica não busca isso. Ela busca conectar frases correspondentes que se complementam, que reforçam aquilo que ele está dizendo. Por isso que o paralelismo é uma correspondência de sentido entre duas linhas ou ideias. Ele repete a mesma ideia, ele reforça a mesma ideia. Às vezes ele usa uma palavra de maneira diferente, o que nós chamamos de paralelismo sinonímico. São sinônimos para reforçar a ideia do autor. É o ritmo da poesia hebraica, não é o som como nós estamos acostumados. É a ideia da memorização, a ideia de transmitir realmente um ensino. É essa ideia da literatura que o rei Davi traz aqui. Por isso que nós precisamos enxergar no texto o que nós chamamos na teologia de chave teológica. É no paralelismo que nós entendemos o que o autor quer dizer. O rei Davi, então, nos mostra que exaltará o rei, bendirá o nome todos os dias, para sempre. Ele está adorando a majestade de Deus. Por isso que o versículo 3 e 4 mostra a grandeza de Deus sendo transmitida para as crianças. Nós precisamos fazer isso. Olha o versículo 3 e versículo 4. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Percebam que aqui o rei Davi, o que ele está fazendo? Ele está mostrando que a grandeza de Deus é insondável, inescrutáveis são os teus caminhos. Romanos, capítulo 11, fala justamente sobre a grandeza de Deus, a riqueza do Senhor. O salmista reconhece quem Deus é. A piedade aqui é alimentada por memória e por transmissão. Uma geração conta a outra geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez.
O Salmo 78 fala aquilo que nós recebemos do Senhor, aquilo que aprendemos dos nossos pais, não ocultaremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Nossas crianças não estão aqui simplesmente porque tem que estar aqui. Elas estão aqui porque elas estão aprendendo a adorar o Deus Altíssimo, a cantar a plenos pulmões, a ver uma igreja que está alegre e que ela diz, eu quero ir para a igreja, eu quero estar lá adorando esse Senhor. Ainda que eu não entenda de maneira intelectual, mas eu estou aprendendo a adorar o meu Senhor. É por isso que nós não adotamos a ideia de cultinho ou culto infantil, separando as crianças desse momento tão majestoso, porque elas aprendem a liturgia da adoração ao Senhor. Uma geração conta a outra geração. Por isso que o louvor aqui, ele é tanto pessoal quanto coletivo. Todos nós cantamos e adoramos ao Senhor de maneira uníssona. E temos essa afirmação do versículo 5, 6 e 7, olhando para o texto novamente. O rei Davi diz, meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas, falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza, divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. O rei Davi está descrevendo as obras do Senhor como tremendas, como gloriosas. Tudo que Deus faz de maneira macrocósmica e microcósmica é perfeita. É a maneira como Deus se revela na beleza da sua santidade. Mas Davi não pensa apenas nas obras de Deus, ele medita na palavra do Senhor. Percebam que meditar é o caminho natural para uma vida piedosa. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, ler e tentar entender palavra por palavra, sentença por sentença, versículo por versículo, texto dentro do contexto, para entender o que Deus quer das nossas vidas. Esse é o momento da liturgia, do culto, a adoração ao Senhor neste domingo do Senhor, onde nós ouvimos a voz de Deus, onde nós precisamos responder a uma pergunta que tem que estar no coração quando nós passamos por aquela porta. Senhor, o que tu tens a me ensinar nesta noite? Todas as vezes que você entrar no culto ao Senhor, aqueles problemas do dia a dia, eles precisam ser respondidos. Senhor, esse trabalho devo continuar? Senhor, essa faculdade devo fazer? Senhor, é esse curso mesmo que eu tenho que continuar estudando? Deus responde, irmãos. Deus responde cada uma das nossas necessidades por meio da sua própria palavra. Se há necessidade de consolo, o sermão, ainda que fale da majestade de Deus, consola. Se há uma necessidade de dúvidas, toda essa dúvida é dissipada por meio da própria palavra de Deus. Ela nunca volta vazia. Ela sempre alcança o coração, ainda que seja a mesma mensagem. Deus fala por meio da sua palavra. O rei Davi sabe disso, é por isso que ele medita na palavra de dia e de noite, buscando entender o caminho do Senhor. A contemplação da majestade conduz à humildade, a uma vida simples, entendendo a nossa dependência do Deus Todo-Poderoso. Diante do nosso Deus tão grandioso, não há espaço para orgulho, soberba, autossuficiência. Não. Diante da majestade de Deus, só resta uma coisa: uma vida piedosa, de obediência. Porque uma igreja piedosa é uma igreja que contempla a grandeza de Deus antes de considerar as suas próprias demandas.
Contemplar a majestade do Senhor é parar tudo para contemplar. E como isso é difícil hoje? Porque se nós paramos para contemplar, antes que você termine de ler o versículo da Bíblia, uma notificação no WhatsApp chega e tira você dali e coloca você de volta no mundo. Dificilmente nós temos tempo hoje, durante o dia, para parar tudo e se colocar em adoração ao Senhor. Isso não é uma prática. Conheço um homem em Manaus que 3 vezes ao dia ele se afasta de tudo e de todos no horário específico para se colocar diante do Senhor, para orar. Ele para o carro dele na avenida e ora. Isso é um hábito. Ele transformou um hábito na vida dele. E é um homem extremamente ocupado nas suas atribuições do mundo. Hábitos assim são pouco explorados nos nossos dias. Meditar na grandeza de Deus. Em todas as coisas. Na beleza da maternidade, na simplicidade da família. Um homem comum com uma mulher comum, com seus filhos tão comum. Isso quem disse foi Chesterton. E que virou música. Parar para contemplar a majestade e a criação do nosso Deus tão bondoso. Porque essa majestade que deve ser adorada nos leva à piedade. Porque a majestade ela é bondosa. É o nosso segundo ponto. Versículo 8. Olha só como a majestade de Deus é bondosa, porque o rei Davi diz o seguinte: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. A partir do versículo 8, o Salmo passa a enfatizar o caráter de Deus. Ele é compassivo, ele é benigno, ele é tardio em irar-se. Essa é uma confissão central na teologia do Antigo Testamento. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 34, por gentileza. Vamos voltar lá para o Pentateuco. Êxodo 34, versículo 6. Olha só as palavras. A igreja pode ler? Êxodo 34, versículo 6 e versículo 7. Todos juntos. E... passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, de grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Deus longânimo, bondoso, benigno, compassivo. A majestade de Deus é bondosa. Aqui Davi mostra que ela não é fria. Deus é um Deus majestoso. Não é um Deus distante. Ele é misericordioso, terno, paciente, gracioso. Esse é o nosso Deus. Hoje de manhã nós falamos sobre a providência de Deus. Como Deus cerca o seu povo
levanta um muro, coloca espinhos, pisando no freio, para que o seu povo não se perca, mostrando a sua bondade, ainda que seja um casamento como o de Oséias e Gomer, como nós lemos hoje de manhã. Deus continua cuidando do seu povo. Ele é bom para todos. Olha o versículo 9. Vamos voltar para o Salmo 145, versículo 9. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. No verso 9, lemos que o Senhor é bom para todos, mostrando o que nós chamamos na teologia de graça comum. A graça que alcança muitos, que nem fazem parte da vida de aliança de Deus, mas que são santificados no convívio dos santos de Deus. Percebam que mesmo os ímpios recebem benefícios das mãos do Senhor. O sol nasce para todos. Aqui, Davi nos mostra que a piedade está fundamentada na dependência, porque o justo sabe que tudo vem do Senhor. Tudo vem de Deus. É isso que o salmista está dizendo. Senhor, tudo vem de ti. Por que que tudo vem do Senhor? Porque do Senhor pertence o reino. Vamos lá olhar o versículo 11? Olha só o versículo 11. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Versículo 12. Para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. 13. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Percebam que agora ele está falando do reino de Deus. Seus santos falam da glória desse reino e da sua força. O reino de Deus, que é um reino eterno, não é passageiro. Não são como os reinos que passaram. Os persas caíram. Babilônia não existe mais. Os romanos viraram poeira. Mas o reino de Deus permanece para sempre. Nós precisamos entender isso. O rei Davi entendia dessa maneira. Ele constrói o seu acróstico, falando das obras e da majestade de Deus, versículo por versículo, para mostrar como Deus é bondoso. O reino que é eterno nunca cairá. A visão da soberania de Deus produz confiança obediente. Se Deus reina, igreja, se Deus reina, obedecer não é opcional, é uma ordem. Se o Senhor Deus é o rei e governa sobre todas as coisas, quem somos nós para desobedecer a santa palavra de Deus? Qual a dificuldade em obedecer ao Senhor? A obediência é o caminho natural de quem descansa na autoridade divina e de quem confia na bondade de Deus. A majestade que o rei Davi mostra aqui é uma majestade bondosa, não é tirana, é de quem se preocupa com o seu povo, de quem cuida do seu povo dia após dia. É ele quem sustenta. Olha o versículo 14. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência todo vivente.
o Deus pelo qual pertence o reino e o domínio sobre todas as coisas, no versículo 14, 15 e 16, Davi nos mostra que é o Deus que sustenta todas as coisas. Ele é quem ampara os oprimidos, é Ele quem alimenta os famintos, é Ele quem satisfaz com benevolência. A majestade de Deus, ela é providencial. Ele continua cuidando do seu povo. Piedade, meus irmãos, não é uma disciplina seca, em que eu vou lá e cumpro os meus quadrinhos. Piedade é obediência confiante na soberania de Deus. É o Deus que cuida da gente. É viver como alguém que descansa na bondade e na providência do Rei. A visão correta da majestade de Deus cura toda ansiedade. Quando nós confiamos no Deus verdadeiro e majestoso, não tem por que ficar ansioso. Ele está cuidando de todas as coisas. Será que vai dar certo? Será que o pessoal vai vir? Calma, vai dar certo. Ainda que seja a figurinha de um prédio tombando com tábuas de madeira segurando, vai dar certo. Não se preocupe, porque quem está no comando é o próprio Senhor. Por isso que nós devemos imitar a Deus. Porque a majestade, ela deve ser experimentada. É o nosso terceiro ponto, versículo 17 ao 21. Olha só o que o rei Davi fala no versículo 17 sobre essa majestade. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Aqui, a partir do versículo 17, Davi aponta para a questão moral de Deus. Um Deus que é justo, um Deus que é santo, 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 reto em todas as suas ações. Por isso que nós não podemos, em hipótese nenhuma, questionar os caminhos de Deus nas nossas vidas. Porque tudo que Ele faz é santo, é bondoso, é para o bem do seu povo. Deus continua cuidando do seu povo. E majestade, meus irmãos, não é apenas poder de um ser todo-poderoso que de fato é, mas a majestade é porque Ele é santo, Ele é puro, íntegro, reto nos seus caminhos. Aqui que surge o modelo da vida piedosa. Nós imitamos a Deus porque Ele é santo. E todo aquele que invoca o nome do Senhor em verdade, tem o Senhor perto. Olha o versículo 18, o que o rei Davi diz. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Não é simplesmente chegar e invocar o nome do Senhor com uma vida totalmente suja, mundana. Não é isso. É se aproximar do Senhor, aquele que anda em espírito e em verdade. Percebam que o versículo 18, nós aprendemos que o Deus majestoso é o Deus de perto para todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade. Aqui nós temos o caráter da aliança de Deus, que vai andar com o seu povo, com a sua promessa, com aqueles que pertencem ao seu reino. Esses, o Senhor Deus ouve. Meu filho, você anda em verdade, em espírito, eu o ouço. Olha o versículo 19. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Percebam que o versículo 19 mostra que ele ouve os que o temem e ele também guarda todo aquele que ama verdadeiramente. É o que diz o versículo 20.
O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Percebam que não é somente invocar o Senhor, é preciso obedecer, ter uma vida piedosa, de santidade, que busca fazer a vontade de Deus, se submeter aos caminhos do Senhor. Aqui, o que o rei Davi está dizendo é que todo aquele que não professa a fé em Cristo Jesus verdadeiramente, jamais terá um relacionamento com Deus. Não existe caminho diferente ao Senhor. Ou você está em Cristo e por isso com o Senhor, ou você está longe do Senhor. Mas pastor, eu posso estar em cima do muro. Não tenham dúvidas, o muro pertence ao diabo. Ou você está do lado de Cristo, ou você está do lado das trevas. Esse relacionamento com o Senhor, para que Ele ouça a voz, só é experimentado por aqueles que professam verdadeiramente Cristo como Senhor da sua vida. Não tem caminho. Vida de igreja sem vida com Deus é uma vida falsa. Os ímpios serão exterminados. O rei Davi reconhece a grandeza de Deus e porque ele é santo, ele não pode permitir que ímpios se aproximem da glória do Senhor. A majestade de Deus é experimentada e ela conduz à fidelidade do seu povo. O seu povo que se aproxima de Deus em obediência. E por isso que essa obediência gera um testemunho. Olha o versículo 21. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Chegamos no versículo 21, que nos mostra que a resposta adequada a essa majestade bondosa, essa majestade experimentada, nos leva ao testemunho. A nossa boca fala da grandeza de Deus. A nossa boca enaltece o ser de Deus. A nossa boca louva e bendiz o nome do Senhor. Não tem outro caminho. Por onde você andar, você vai falar da grandeza de Deus. Eu acho que vocês já me ouviram falar isso. Não existe crente 007, crente espião, onde o pessoal da sua vizinhança, do seu trabalho, da sua escola, nem sabe que você é crente. Porque o crente verdadeiro, ele fala da sua fé, ele fala do Deus majestoso, ele não anda em conversas de escarnecedores, ele manifesta a glória de Deus na sua vida. Deus exige de nós uma obediência. Lidar com o pecado é de maneira radical, porque o cristianismo é radical em relação ao pecado. O que Deus nos diz é que se a tua mão direita te faz pecar, corta ela, arranca. E a ideia não é mutilação, a ideia é uma atitude intensa contra o pecado. Se são os teus olhos, arranca, porque é melhor você ir para o céu sem um olho do que ir para o inferno com os dois. E isso quem disse foi o próprio Senhor Jesus. Contemplar a majestade de Deus, entendendo quem Ele é, deve nos afastar de todo tipo de vida imoral e pecaminosa. O testemunho do verdadeiro crente é falar com louvores ao Senhor, e toda a carne haverá de louvar o nome do Senhor, porque a piedade sempre será missional. Nós vamos falar
do nome de Deus, porque Ele nos chamou para isso. Percebam, porque quem vê a glória de Deus deseja que os outros também vejam a mesma glória. Não sei se você já passou por isso, quando recebeu o brilho do primeiro amor e chegou com as pessoas mais amadas da sua vida, seus familiares, e tentou empurrar a goela abaixo a majestade das Escrituras, entregou Bíblia, falou, afrontou, porque aquilo que você experimentou com tanto amor, você queria que a outra pessoa também tivesse esse amor e enxergasse. Ainda que seja uma obra do Espírito Santo, a conversão, mas nós devemos usar de todos os artifícios e instrumentos que nós tivermos para tentar levar o Evangelho. É o testemunho, porque a majestade de Deus tem que ser experimentada. Uma vida piedosa é marcada por fidelidade. É aquele amor que nós agarramos, mas uma rejeição contra o pecado. Percebam que existem dois caminhos: o amor que eu abraço, mas o pecado que eu rejeito, que eu digo não, que eu me afasto. É o que a vida piedosa deve nos levar. O crente piedoso não apenas vence o pecado, ele anuncia a grandeza do Deus que o salvou. É por isso que o rei Davi, ao escrever este salmo, e é o último salmo que temos registrado como autoria do rei Davi, ele faz de uma maneira acróstica, falando versículo por versículo e entregando a majestade de Deus para a igreja do próprio Senhor Deus. Onde nós vimos uma majestade que leva a uma vida piedosa, uma vida de obediência. Caminhando para a nossa conclusão, percebam que o rei Davi, ele apresenta um Deus que é exaltado, um Deus que é gracioso, bondoso, soberano, fiel, misericordioso. Um Deus que é próximo de todo aquele que verdadeiramente o invoca. A majestade de Deus aponta para o nosso Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é o verdadeiro Rei da Glória. É aquele que recebeu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9. De quem todo joelho se dobrará no dia em que ele voltar. A majestade de Deus bondosa se cumpre plenamente na pessoa do Senhor Jesus. Porque Davi descreve o Senhor Deus como clemente, compassivo e tardio em irar-se e grande em misericórdia. Essas palavras mostram a vida de Cristo, nosso Senhor. Clemente, compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, que andou diante de um povo, ensinando dia após dia, que preparou 12 irmãos queridos, onde um filho da perdição caiu, onde Pedro, principal deles e líder, negou por 3 vezes, mas depois foi restaurado. Cada um desses, o Senhor Jesus cuidou, zelou e continua intercedendo por nós. A majestade experimentada revela Cristo como Salvador, porque o texto afirma que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. E nós não podemos nos esquecer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O Verbo habitou entre nós, mostrando que o próprio Deus vivo está perto.
Como Davi termina o salmo, nós também devemos terminar este sermão. Que toda carne louve o seu santo nome para todo sempre, exaltando o nome do Senhor de A a Z, proclamando o nome do Senhor por causa da sua majestade, apegando-se ao sustento diário do Senhor. E como diz o versículo 17, imitando a justiça, vivendo em santidade, deixando pecados antigos e hábitos que enfraquecem a nossa vida na igreja, para que cada família sirva, participe, trabalhe, evangelize e fortaleça a igreja, a vida de toda a comunidade, para que a majestade de Deus seja refletida nas nossas vidas para o louvor da sua glória. Amém.